Aleluia. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, motivo de alegria estarmos reunidos aqui. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Feliz de rever amigos, Dai, seu esposo, quarto tocando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, pastora Fátima, pastor Léo, que Deus em Cristo continue vos abençoando. Amém. Queridos, eu falei, Deus, Ana Laura vai nascer, mas eu tenho uma dívida. Eita. Porque é a segunda vez que a Dai convida, e eu não posso falar não, mas ela está para chegar, Senhor, ajuda nós aí. Meu Deus, oh glória. E quando a Dai me chamou, a gente estava no janeiro profético aqui no ministério, da pastora Magnólia, o pastor Rogério, não podíamos sair. E agora, quando foi dessa semana, eu falei, Senhor, e agora? O Senhor falou, vai. Meu Deus. A minha graça te Oh basta. glória. Aleluia. Se estamos aqui hoje é porque há um propósito de Deus. Aleluia. Eu creio. E o propósito de Deus vai ser estabelecido. Porque o nosso Deus já tem falado e trabalhado de diversas formas. Quando a serva do Senhor nos fizera o convite, eu estava na minha casa e eu falei, Senhor, eu quero uma palavra revelada. Uma palavra que ela vai, ela não volta vazia, mas ela cumprirá naquilo que de fato ela fora designada. Porque quando a palavra vai, queridos, que há um propósito, há testemunho. Meu Deus. O nome do Senhor é glorificado. Me prova isso, missionária. Estávamos ministrando domingo no ministério e o Senhor dizia, enquanto tu está indo buscar o peixe, Jesus já preparou a janta. E que janta que é essa? O peixe já está na brasa. Tem peixe na brasa e tem pão. Os discípulos vêm a brasa de longe e o jantar está pronto. Deixa eu te dizer, quando eu cheguei em casa, o meu telefone tocou e o meu peixe estava na brasa. Glória a Deus. O nosso Deus é fiel, igreja. Tremendo, Eu Deus. estava vendo a irmã contando testemunho e me alegrando no Senhor, porque Ele cuida, irmã. A irmã saiu de férias, mas o nosso Deus já estava cuidando da irmã, dizendo, ei, você está saindo, mas quando tu voltar eu já tenho a providência. Você sabe por que Deus ele não despede ninguém de mão vazia, não. O Senhor ele cuida de nós de uma forma tão especial. E coisa boa, igreja, é ser cuidado pelos céus. O Senhor, quando ele diz, eu vou cuidar, ele cuida. Verdade, Deus. Queridos, abre as nossas Bíblias, livro de Atos dos Apóstolos. Eu estou aqui impactada, porque o único testemunho Deus ele confirmar a palavra. Meu Deus, oh glória. Atos capítulo 12, Aleluia, Jesus. versículo 5. Glória. Atos 12, versículo 5. Santo Deus. Como o Senhor me ministrara de ontem para hoje, meditando e estudando esse Oh texto. glória. Usa tua Há serva. uma profundidade, há uma riqueza muito grande da parte de Deus. E o bom é que os céus olhou para nós e nos agraciou. Oh glória. Falou, eu quero fulano, Bertano, Ciclano. Meu Deus. Tem reuniões que o Senhor ele faz uma seleção. Meu Deus, irmão. oh glória. Tem momentos que até o inimigo diz, não vai não, você está cansado, mas o Espírito Santo brava dizendo, vai. Porque eu tenho algo para te entregar e eu quero te dizer que aquilo que o céu determinou, ele vai te entregar. Glória, abençoa, Deus. Livro de Atos, capítulo 12, versículo 5, todos que acharam, diga amém. Amém. Diz assim o texto, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Enquanto fica para o Senhor,
Enquanto meditávamos nesse contexto, o céu me dizia que é noite de libertação para alguém que está cativo. E quando eu falo de alguém que está cativo, eu não só falo de grades física, mas eu falo da grade espiritual. E o Senhor ele já dá uma ordem do céu dizendo: se você entrou aqui cativo espiritualmente, o Senhor está dizendo: as grades vão ser abertas. O que te prendia não vai te prender mais. O que te segurava não vai segurar mais. É a tristeza, o meu Deus está dando uma ordem dizendo: ei, essa grade está aberta, porque a tristeza vai sair. A alegria do céu vai entrar. E o que? A grade que estava te prendendo, o Senhor está dizendo: estou mudando, estou tirando, estou trazendo alegria. Era muito forte. Enquanto eu meditava nesse texto, o Senhor dizia: minha igreja precisa receber essa palavra, porque os dias são maus, a luta é travada, a guerra é ferrenha, mas eu tenho alegria da minha salvação nessa noite. O Senhor está dizendo: sabe essa noite que você até pensou que não ia vingar, o Senhor está dizendo: vingou. Sabe por quê? Porque a alegria ela veio no amanhecer. Você até chorou, a lágrima desceu, a dor foi grande, mas o Senhor está dizendo: é noite de eu libertar o cativo, o oprimido, necessitado. Eu já dei ordem, diz o Senhor. Queridos, a Bíblia vai nos dizer que o livro do Atos dos Apóstolos, escrito, aleluia, pelo evangelista Dr. Lucas, ele vai escrever, e ele agora, ao escrever o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai dar continuidade, porque ele já escreve o livro que traz o seu nome, e aí ele relata os feitos, os atos de Jesus. Ele vai falar da pessoa bendita de Cristo. Mas quando chega no livro de Atos dos Apóstolos, ele vai dar continuidade, escrevendo não mais acerca de Cristo, mas acerca do legado e da missão que Cristo Jesus delega aos seus discípulos e apóstolos. A Bíblia vai nos dizer no livro de Atos, no capítulo 1, que Jesus aparece, fica 40 dias, reúne os discípulos e vai ter uma conversa com eles, vai ordenar dizendo: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas em Samaria, na Judéia, em Jerusalém e até os confins da terra, e farei grandes obras, grandes feitas. É como se Jesus queresse dizer aos discípulos: ei, eu estou indo, mas a obra não para. Eu estou indo, mas o que eu tenho convosco é grande. Eu estou indo e não vai parar. E nessa noite o Senhor me trouxe aqui para dizer: ei, a obra que Ele tem contigo é muito grande. Ele vai expandir, Ele vai te levar, Ele vai te usar, e você vai chegar em determinados lugares, e o Senhor vai dizer: quem vai fazer não é você, é Ele. Por quê? Porque Ele já te deu poder e autoridade. Aonde você chegar, já não vai chegar mais por você, mas vai chegar por Ele. Meu Deus! E a Bíblia vai dizer que os discípulos agora estão reunidos no cenáculo, 120 pessoas, aguardando o cumprimento, Atos capítulo 2, da maior promessa já feita no Antigo Testamento, descrita por Joel, profeta, que o Espírito dele seria derramado sobre toda a carne. A Bíblia vai dizer que quando eles estão reunidos na oração, unânimes, na comunhão e no partir do pão. E quando eles estão ali reunidos, a Bíblia diz que eles oram, e quando oram, o vento veemente do Espírito entra, invade aquele lugar, e todos são cheios do Espírito Santo de Deus. E houve línguas repartidas como de fogo, e cada um falava no seu próprio dialeto. A Bíblia vai dizer que o feito foi tão grande, o acontecimento foi tão grande, que de fora do cenáculo, de fora dessa casa, reuniu-se uma grande multidão para saber de fato o que acontecera. Meu Deus! Só que esse povo, eles deduzia que quem estava dentro
Meu Deus, olha aí. É porque quem está fora não compreende quem está dentro. Glória. E se você está julgando por estar dentro, o Senhor está dizendo: permanece. Porque através de você estar dentro, eu vou alcançar quem está fora. A partir do momento que tu está dentro, tu está cheio, tu está renovado, tu está lapidado, tu está transformado. Ei, a presença é toda camandorevação. Ele como dará. Ele como dará. E a presença é tão grande que quem está lá fora não entende, não compreende a loucura. Mas o Senhor está dizendo: enquanto tu estás aqui, eu já preparei tudo. Texto que diz, Atos capítulo 2 vai nos dizer da seguinte forma: que Pedro, cheio da presença e do Espírito de Deus, ele vai se levantar com autoridade e vai trazer o teu primeiro sermão. E no teu primeiro sermão ele não vai falar da sua pessoa, dos discípulos e apóstolos ou daquele feito, não. Ele vai falar da pessoa bendita de Cristo Jesus. Glória a Deus. E não tem como falar nele e não acontecer uma transformação e um impacto. Porque esse nome tem poder e é poderoso. Enquanto Pedro prega, a Bíblia vai dizendo que a palavra do Senhor vai tomando uma dimensão tão grande, que vai havendo conversões, que vai havendo salvação, que vai havendo libertação. E quando se totaliza, o número é 3.000. Olha só, uma igreja que começa com 120 pessoas, contando com Maria e com aquelas mulheres que seguiram Jesus até a crucificação. Agora essa igreja vai para 3.000. Ei, deixa eu te dizer, o número sobe de uma hora para outra. Por quê? Porque a promessa se cumpre. Quando a promessa se cumpre, há um crescimento sobrenatural de dentro para fora. O Senhor está dizendo nessa noite: eu quero profetizar na tua vida. Há um crescimento de Deus na tua vida, de dentro para fora. Você vai crescer na graça, no conhecimento, na virtude, na autoridade, na ousadia. Aonde você chegar, vão olhar e vão dizer: ela não é grande no tamanho, não. Ele não é grande no tamanho, não, mas na autoridade. O Senhor está dizendo: se prepare, porque vão começar a te ver diferente. Sermão de Pedro, 3.000. E o que me chama a atenção é que o povo não só se converteu, mas o povo agora é cheio do Espírito Santo também, batizado. E ali forma-se uma igreja. E quando forma-se uma igreja, o Evangelho vai se propagando de uma forma tão grande, vai tomando uma repercussão tão grande, que a Bíblia vai dizer que enquanto a igreja cresce, Atos capítulo 3, Pedro e João vai subir ao templo. E quando eles sobem ao templo, eles estão querendo dizer: Pai, nós estamos aqui, mas precisamos orar, precisamos buscar, precisamos nos revestir, porque quanto maior a obra, maior é a fúria investida do inimigo. E eles vão subir ao templo, a hora nona, para buscar, para orar, para clamar. E ali está o coxo, diante daquela porta. E quando está aquele coxo, olha para Pedro, olha para João, estende as mãos, pede uma esmola. Quando pede uma esmola, Pedro toma direção. Eita! E quando Pedro toma direção, Pedro vai olhar, fixa bem naquele coxo e diz: ei, não tenho prata nem ouro, mas o que tem isso te dou. Em nome de Jesus, levante a mão. E ele estende a mão, aquele coxo se firma. Quando aquele coxo se firma, ele entra no templo, louvando, adorando e saltando, glorificando a Deus. Deixa eu te dizer, o que o Senhor tem para fazer aqui dentro, lá fora também. Quem está coxo lá fora, vai entrar aqui dentro, louvando, saltando, glorificando, exaltando, bem dizendo: Deus fez, Deus me visitou, a Deus me curou, Deus entrou, a Deus foi bondoso demais. Porque o mesmo Evangelho que nos alcançou vai alcançar eles também. E o Senhor vai tirar eles das trevas para a maravilhosa luz. O que me chama a atenção é que ele coxo podia ir para casa, podia ir para tantos lugares, mas ele entra no templo.
Quando ele entra no templo, há um propósito, porque quem está no templo precisava ver o feito de Jesus. Eita. O Senhor está dizendo, ei, quando eu fazer lá dentro da tua casa, na tua parentela, vai ter opção de ir para muitos lugares, mas o meu espírito vai arder dizendo, entra no templo, vai para o templo, entra no templo, vai para o templo. Por quê? Porque meu nome precisa ser glorificado. A Bíblia diz que Paulo planta, Paulo rega, o Senhor dá o crescimento, o Espírito Santo vai fazer a obra completa. Não tem obra que ele faz pela metade, ele faz tudo completo. Verdade. A Bíblia vai dizer que o Evangelho vai crescendo, vai tomando uma proporção, e depois desse milagre, parece que o negócio vira. O povo agora começa a seguir, a igreja começa a crescer de uma forma tão gloriosa, porque o povo vai ficando impactado. E conforme a igreja vai crescendo, os apóstolos vão fazendo a obra. A Bíblia diz que eles começam a enfrentar um tempo de perseguição, capítulo 4, 5, 6. A perseguição é tão grande, a luta é tão travada, de uma forma tão terrível, que agora eles são açoitados, alguns são lançados em prisões, alguns são perseguidos para não falar de Cristo. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que no segundo sermão de Pedro, a Bíblia vai nos dizer, queridos, que quando ele prega debaixo de tanta autoridade, graça e ousadia de Deus, que já não é mais 3.000 almas, agora é 5.000. Deixa eu te dizer, o inferno está achando que vai paralisar a nossa vida, a igreja, dizendo que o número vai regredir, vai acabar. Não, o Senhor está dizendo que a igreja vai avançar. O que era pouco tempo é chegada, a igreja vai crescer, a igreja vai avançar. Levantaremos a bandeira do Evangelho e o nome dele vai ser propagado, sim. Meu Deus, glória. O inimigo está achando que vai nos intimidar, tantos movimentos surgindo. E o Senhor está dizendo, não vai. Não vai, porque o meu Espírito é sobre a minha igreja. O que chama a atenção é que a igreja agora começa a se dispersar. Mas não para o mundo, não para as coisas erradas, não para as práticas de antigamente, não. A igreja começa a ir para um lado, outro para o outro, semear a palavra. Está ardendo tanto, está tão glorioso, o negócio está tão bom que eles começam agora, eu preciso pregar a palavra, vai aqui, vai outro lado. O Senhor está dizendo, ele vai voltar, mas o Evangelho dele vai ser pregado, as vidas vai ser alcançadas. O Evangelho dele vai romper as multidões. Ei, o inimigo queira ou não queira, a vitória da igreja, do povo de Deus, é garantida pelo sangue do Cordeiro. Jesus vai orar pelos discípulos e dizer, Pai, eu não peço que os livre, que os tire do mundo, mas que o Senhor seja com eles e livra de todo mal, Pai. Enquanto eles estiverem aqui, eles vai ter aflição, sim, mas seja com eles, guarda eles, dá vitória para eles. Ei, Jesus intercedeu por mim e por você, a vitória é nossa. Glória a Deus. A oração sacerdotal do Evangelho de João, capítulo 17, foi nítida. Obrigado, Foi meu Deus. clara, dizendo, a aflição seria grande, mas o Pai vai livrar. Eita. Em livramento. Deus, eu creio, eu acredito, meu Deus. A Bíblia vai nos dizer, queridos, que o Evangelho só se propaga, só cresce, a igreja só se fortifica, a perseguição está grande, está travada, a luta é terrível, o povo tenta parar, o povo tenta prender, tenta aprisionar, mas a igreja está avançando, porque o que chama a atenção é que no livro do Atos dos Apóstolos vai dizer que a igreja ela crescia não só em números, mas ela crescia na oração unânime, na comunhão e no partir do pão. Eles tinham uma comunhão tão grande que eles cuidavam do povo, eles cuidavam das viúvas, eles cuidavam de uma forma tão grande que eles vendiam as suas propriedades, chegavam, entregavam diante dos apóstolos e dizia, cuida deles, cuida da necessidade deles. Eles não davam 50%, 30% ou 10%, não, eles davam tudo, está aqui, está tudo. Para que é? Para a obra, para
de mais crise, Deus sempre levanta alguém para ajudar. É verdade. Deus sempre levanta alguém para semear o campo. Glória. Deus sempre levanta alguém para ser um mantenedor. Deus sempre levanta. Nem se for aquela irmãzinha de cor, aquela irmã Maria, o irmão João, aquele que menos tem, é quem Deus levanta para ajudar. Oh, glória! Eu lembro que na época do Covid, aquela luta, minha avó não podia sair de casa, queridos. Ela guardou o dízimo dela durante 1 ano no envelope. Não tinha Pix, não tinha como ir para a igreja, não podia receber visita. Mas quando chegou o tempo, estava lá o dízimo dela de todos os meses. Muita gente é fiel para ele, ele é fiel conosco. É verdade, Deus. Permaneça fiel, porque ele honra, assim como já foi falado aqui na ministração. Meu Deus. A Bíblia vai dizer que a oposição é tão grande que há uma murmuração dentro da igreja. E essa murmuração vem das viúvas dizendo que elas não estão sendo cuidadas. Aí os apóstolos se reúnem e fazem uma reunião. E eles não estão igual muitos povos, tanto fez, tanto faz. Eles se compadecem e pedem para Deus o direcionamento. E agora eles vão analisar a situação e vão dizer: isso não pode ficar infiltrado no meio da igreja, não pode haver essa murmuração. Aleluia. Nós precisamos combater com isso urgente. O que elas precisam? Elas precisam de um grupo de diáconos que cuida da mesa do Senhor, que cuida das necessidades, porque nós vamos sair, pregar o evangelho, ganhar almas, fazer prodígios, sinais, maravilha. Então não podemos ficar preocupados com o que está acontecendo dentro, porque a nossa obra é fora. Aí eles levantam 7 homens cheios do Espírito Santo de Deus. Não é qualquer um. É 7 homens preparados, separados para uma grande obra. O nome do Senhor é glorificado, a murmuração cai por terra e as viúvas são cuidadas. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que dentre eles se destaca Estevão. Quando Estevão se destaca, ele começa a pregar. E quando ele prega, o sermão dele é tão glorioso, o sermão dele é tão forte, que o sermão dele vai de encontro àquela multidão. E por ir de encontro àquela multidão, havia uma oposição que não queria aceitar. Por quê? Porque era um sermão forte, era um sermão libertador, duro. Agora essa multidão que ouve é confrontada, e quando é confrontada se levanta contra Estevão. E quando se levanta contra Estevão, agora Estevão é apedrejado até a morte. O primeiro discípulo, o primeiro servo do Senhor, mártir cristão, a morrer por amor ao evangelho de Cristo, Estevão. Quando ele está sendo apedrejado, ele vê o céu aberto, o Senhor de pé, à direita da mão de Deus. E quando ele vê o Senhor de pé, à direita da mão de Deus, Jesus está pondo de pé para receber o primeiro mártir que morreu por amor ao evangelho, a palavra, que mesmo perseguindo, mesmo o povo não aceitando, lá estava Estevão pregando o evangelho com autoridade de Deus. E quando ele vê o céu aberto, ele vai dizer: Senhor, não se impute o seu pecado. E quando ele fala, ele morre. Quando ele morre, aleluia, a igreja vai tomar uma dimensão, vai seguir-se, não para a obra. Estevão é tomado, o evangelho continua, e conforme o evangelho continua, a Bíblia vai nos dizer, queridos, que agora o Senhor, ele chama o perseguidor da igreja. É noite de salvação. Oh, glória! É noite de libertação. Aleluia, Deus! Coisa linda, porque o Senhor falou tanto de visitar, de libertar, de alcançar. Meu Deus, eu creio. A Bíblia vai dizer que Saulo, ele estava presente. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele recolhe as roupas. E Saulo é responsável em perseguir o povo, em açoitar o povo, em lançar em prisões. Em muitos ele mandava matar, terrível, cruel. E Deus lá do céu olhando, dizendo isso para mim: não faça isso. Meu Deus, olha aí. Ei, queridos, Deus, ele pega quem não é. Deus, ele pega aquele que a sociedade, que o homem não dá nada, como já foi falado aqui. Aquele que muitos olham e falam: nem vou orar mais, estou cansado. Nasceu assim, vai morrer assim. Você está dizendo: não, o meu evangelho alcança, o meu evangelho transforma, o meu evangelho convence. Eu vou entrar, eu vou fazer, vou colocar aqui dentro. Vai louvar, vai salmodiar, vai glorificar, vai
testemunhar, vai ganhar vidas. Ei, o Evangelho de Deus nos alcança. A Bíblia vai dizer que o plano de Saulo era um, o plano de Deus era outro. Vai para Damasco, leva a carta. Agora eu vou perseguir esse povo, vou matar, vou prender, vou açoitar. Ele está indo no seu propósito, o céu está aberto, só analisando, esperando o momento. Mas o Senhor tem um encontro com Saulo de Tarso no caminho, e aquela luz resplandece, ele cai, a voz brava ecoa dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Sabe quem tu está perseguindo? É a minha igreja, é o meu povo. Ei, a Bíblia vai dizer que quando Saulo olha, ele vai perguntar dizendo: o que queres que eu te faça? Não tem como ter um encontro com ele não ser transformado. É verdade. Aleluia, Deus. Saulo ouve a voz e pergunta: o que queres que eu te faça? Olha aí. Meu Deus. Quando ele levanta, ele já levanta sem enxergar É nada. muito forte, meu Deus. O Senhor está dizendo: eu vou tratar com alguns lá fora. Uns vai ser de uma forma, outros de outra, outros de outra. Eu sei como tratar, porque eu conheço a espécie de barro que é cada um. Fique em paz. Uns eu tenho que apertar, outros é mais fácil, outros é mais duro. Mas o Senhor sabe como vai trabalhar. Meu Deus. Paz. Tremendo, meu Deus. Saulo teve que cair e levantar cego. E ir até a rua chamada direita, ficar ali naquele tempo. Quando ele está ali, o Senhor dá uma ordem ao servo dizendo: vai lá, ora. Porque ele precisa enxergar, ele precisa ver. Meu Deus. Saulo podia ficar ali dormindo, comendo, bebendo, mas ele jejua durante 3 dias e 3 noites. Ele ora e jejua. E quando chega o servo do Senhor, questionando tanto os planos de Deus, eles perseguem a igreja. E esse se levanta contra a igreja. O Senhor diz: ei, ele é para mim um vaso precioso. Fique em paz. Meu Deus. Eu vou mostrar para ele o quanto ele há de ser perseguido por amor a mim e ao meu evangelho. Fica tranquilo. Meu Deus. Eu sei como tratar com Saulo. O Senhor sabe como tratar com cada um de nós. Ele sabe aonde dói, aonde nos confronta, aonde mexe para nos deixar na forma e na medida certa. A Bíblia vai nos dizer, queridos, que quando o servo do Senhor coloca a mão, ele passa a enxergar e é cheio do Espírito Santo. A obra é tão grande que a obra não para. Ele agora se levanta e vai. Barnabé agora dá a direção, pega ele, começa a fazer a obra do Senhor. E conforme ele começa a fazer a obra do Senhor, aonde eles passam, o nome do Senhor é glorificado. Porém, os apóstolos não queriam receber porque ele era perseguidor. Mas em Barnabé o apresenta dizendo: o Senhor visitou, o Senhor encontrou, o Senhor transformou. Sabe o que o Senhor está dizendo? Quando eu trazer para cá para dentro, não fica preocupado, porque as coisas velhas se passaram. E eu já fiz tudo novo, eu já transformei, já lapidei, já tirei, ei, mudei lá dentro, fique em paz. Eu sou Deus da transformação. Quando chegar aqui, vai chegar lavado, remido e transformado pelo sangue do Cordeiro. Ei, a vestimenta vai ser diferente, o falar vai ser diferente, o proceder vai ser diferente. Aonde ia não vai mais, aonde? Na roda de fumo não vai mais, no candomblé não vai mais, na umbanda não vai mais. O Senhor está dizendo: nos bar não vai mais, no samba, no pagode não vai mais. Por quê? Porque o meu Espírito entrou. Meu Deus. Glória a Deus. Seguimos para o final. Meu Deus, é forte. Atos capítulo 12 vai dizer que a igreja já sofreu uma perseguição tão grande, uma oposição tão terrível, que Herodes agora lança a mão, lança a espada e mata Tiago, irmão de João. Tiago é morto por amor ao evangelho. Só que Herodes, ele não para, porque ele vê que a igreja, judeus, o povo, a igreja não, o povo judeu está alegre com aquele feito, está alegre com aquele acontecimento. Mas a Bíblia vai dizer que conforme ele trama no seu coração, era tramar, não só de prender, mas de matar o líder da igreja, Pedro.
A Bíblia vai dizer que agora ele aprisiona Pedro, e quando ele aprisiona Pedro, ele coloca os soldados, uma à direita, outra à esquerda, Pedro no meio, amarrado, presos dentro daquela cadeia, os guardas guardando aquelas portas da prisão. E a Bíblia vai dizer que o intuito era que quando passasse a festa da Páscoa, ele apresentava ao povo a Pedro e o matava. O plano de Herodes para com a vida de Pedro era a morte. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando Pedro está ali, Pedro ele dorme, Pedro ele está naquela cadeia, numa tranquilidade. Mas a Bíblia vai dizer, Atos capítulo 12, versículo 5, que enquanto Pedro está naquela prisão, Pedro era guardado, e a igreja fazia contínua oração por ele. A igreja estava reunida na casa de João Marcos, na casa da irmã Maria, orando pela vida de Pedro, intercedendo por ele, pedindo livramento. Deixa eu te dizer, o Senhor está dizendo, sabe aquelas orações que se reúne aquelas irmãs, aqueles irmãos, dizendo, vamos orar por essa causa, vamos orar pela igreja, vamos orar pelo povo, vamos orar por isso. Enquanto você está reunido, buscando, clamando, o Senhor está dizendo, eu estou com o céu aberto e já estou pronto para ouvir, para entrar, para trabalhar e para intervir. A Bíblia vai dizer que a igreja está orando, e quando a igreja está orando, o anjo do Senhor aparece. Quando o anjo do Senhor aparece, toca em Pedro, e quando toca em Pedro, desperta Pedro, levanta Pedro, e diz, Pedro, depressa se levanta. Ei, Pedro agora coloca suas alpacas, suas sandálias, Pedro agora cinte a sua capa, e o anjo agora vai na frente e diz, segue-me. A Pedro vem como depressa, e quando ele está seguindo, ele está olhando, está dizendo, parece que isso daqui não é real, parece que não é uma coisa terrena, parece que é celestial. O que Deus vai fazer vai ser tão grande que muitos não vão entender, dizendo é sonho, é visão, é o que? O Senhor está dizendo, não é a minha mão trabalhando, é o meu anjo operando. Por quê? Porque está escrito, já dei ordem aos meus anjos ao teu respeito, para te guardar, para te livrar de todo mal, de toda prisão. Ei, aquele que te guarda não dormirá, não tosquenejará. O guarda de Israel, ele vela pela entrada, ele vela pela saída, desde agora e para sempre. Ele está guardando. A Bíblia vai dizer que ele sai. Quando ele sai, a Bíblia diz que agora o anjo caminha. Quando o anjo caminha, o anjo desaparece. Pedro vai olhar e vai dizer, agora eu sei que o Senhor me libertou daquela prisão. O Senhor está dizendo, vai abrir os teus olhos. Tu vai olhar e vai dizer, isso não é obra humana, é obra divina. Isso não vem da terra, vem do céu. Quem foi comigo, com a minha casa, com a minha família, com o meu marido, com o meu filho, com o meu ministério, com o meu trabalho, não foi outro, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Aí você vai entrar no tempo dizendo, ei, pastora Fátima, foi Deus que entrou lá, pastor Léo, foi Deus que entrou lá, irmã Daiane, foi Deus que entrou lá. O Senhor te trouxe aqui para dizer, é a mão dele que entrou lá. Tenho 2 minutos de encerramento. Ele vai, quando ele vai, que ele bate na porta. Pode abre, quando abre não acredita no que vê. Porque quando Deus faz é assim, ninguém acredita. O Senhor está dizendo, muitos não vão acreditar no que eu vou fazer, mas vai ser extraordinário. Pode, olha, abre, não acredita, fecha, volta lá dentro, fica tomada na alegria, e diz a Pedro que está lá. O povo diz, não tem como. O povo está orando para o Senhor libertar a Bíblia. Pedro já está na porta como sinal da resposta. E o Senhor me autoriza a te dizer na revelação da palavra, Pedro estava até longe, Pedro estava até sentenciado à morte, mas o anjo já visitou, já libertou ele. Aleluia. E Pedro está na porta como sinal que a resposta de Deus chegou. Glória a Deus. Ele bate novamente, e quando ele bate, demora de se abrir. Quando abre, o povo fica espantado, maravilhado.
falar e todo mundo está ali. Meu Deus, Naquela euforia, porque Pedro chegou de repente. Porque quando Deus faz é de repente. É algo extraordinário. A Bíblia vai nos dizer que quando Pedro chega, Pedro olha a cena para o povo, pedindo para ele se acalmar, para ele se calar, porque ele precisa falar. Aí Pedro, quando o povo se assenta, que o povo se cala, Pedro vai dizer e vai falar acerca do ato maravilhoso que o Senhor fez. Pedro vai começar a relatar de fato quem fizer e como acontecer. Sabe o que o Senhor está dizendo? Pode preparar o teu coração, porque você está indo, mas você vai voltar, vai relatar, vai descrever, vai glorificar, vai salmodiar, vai dar cânticos, louvores a Ele, cultos de ação de graça, vai relatar, como já foi falado hoje, através de testemunho de irmãos, o que Deus fez. Irmãos, eu declaro sobre a igreja nessa noite, que como foi na vida de Pedro, líder da igreja, vai ser na minha, vai ser na tua, nós voltaremos, relataremos, e o nome dele vai ser glorificado, porque aquele que em nós começou a boa obra é fiel, é santo, é justo para aperfeiçoar e terminar. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Tome posse dessa palavra, que o Espírito Santo, que excede todo entendimento, continue a ministrar a noiva do Cordeiro. Agradeço a confiabilidade que fora nos dada. Que Deus em Cristo continue abençoando a noiva do Cordeiro.